Fala pessoal, hoje a gente está trazendo o nosso quinto vídeo aqui da disciplina de Física Contemporânea e a gente hoje vem trazer aí a última parte do capítulo de relatividade, falando sobre trabalho e energia na relatividade e o último tópico lá que é a parte de mecânica newtoniana. Então, para a gente saber o valor da energia, né, a gente pode calcular o trabalho de uma partícula, né? Quando a gente fez as deduções de energia lá na mecânica newtoniana, a gente usava essa equação do trabalho, né? Integral de força com deslocamento, né? Produto escalar entre força e deslocamento. E aqui na relatividade, a gente usa a força que a gente demonstrou na aula passada, a gente mostrou na aula passada, né? Que ela é dada por ma sobre esse termo entre parênteses elevado a 3 meios, né? Então a gente usa essa força relativística, essa força relativística, né? Que é quando o deslocamento está no mesmo sentido, mesma direção e sentido da força, né? Na verdade, quando força e deslocamento estão na mesma linha, tá certo? E aí você aplica aqui o valor da força, né? Vezes o deslocamento dx. Não tem cosseno de ângulo, né? Do ângulo, porque eles estão na mesma linha. E aí a gente troca esse a dx, faz essa substituição aqui, ó. Como a aceleração é dv dt, né? E o v é dx dt, a gente pode fazer essas substituições aqui e encontrar que a dx é na verdade v dv, né? Ou v de x dvx, né? Que é a velocidade ao longo do eixo x. E aí substitui esse a dx aqui por esse valor, aqui em cima. E a gente vai ter que o trabalho, que é igual à energia cinética, né? A integral de zero até a velocidade final v desse termo todo aqui. E aí quando a gente integra isso aqui, a gente tem esse valor, que é a energia cinética, vai ser dada por isso aqui, né? Menos mc ao quadrado. Né? Se você fizer a integral de 0 a v, né? A integral aqui ó, era da posição x1 a x2. Se você fizer essa mudança de variáveis, em vez de usar deslocamento, usar velocidade, então você tem que fazer a integral de 0 a v. E aí, quando você substitui no resultado da integral, vai dar aqui a energia cinética, é esse termo, menos mc ao quadrado. Né? Nada mais é do que gama menos 1 vezes mc ao quadrado, onde esse gama é o fator de Lorentz. Esse termo, mc ao quadrado, é a massa de repouso da partícula. Né? É um termo aí que já foi comprovado diversas vezes que existe de verdade, até o princípio que se baseia a bomba atômica, né? A energia, qualquer massa tem uma energia dada por mc ao quadrado, uma energia gigantesca, né? Dado que a velocidade da luz tem um valor muito elevado. Então, se você eleva o c ao quadrado e multiplica pela massa, por exemplo, de 1 kg, então 1 kg já dá uma energia gigantesca, né? Então, essa seria a massa de repouso da partícula e essa seria a massa, essa seria a energia de repouso que a partícula tem e essa seria a energia relativística, né? Que depende da velocidade da partícula, tá certo? A gente pode usar o binômio de Newton para mostrar que aquela última equação que a gente falou, da energia cinética, ela é um caso mais geral da energia na mecânica newtoniana, né? O binômio de Newton eu posso usar dessa maneira, né? 1 mais x elevado a n, ele é dado por isso aqui, ó, certo? E para o nosso caso a gente usa n elevado a é igual a menos meio, que é o termo que está na raiz, né? No parêntese, e o x seria menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Então, se a gente fizer essas substituições, esse termo se transforma no gama, fator de Lorentz, que é dado por isso aqui, e isso vai ser igual a 1 mais 1 meio de v ao quadrado sobre c ao quadrado, mais 3 oitavos de v à quarta sobre c à quarta. Né? E aí a gente combina. A equação anterior diz que a energia cinética é gama menos 1 vezes mc ao quadrado. Se você substituir esse valor de gama aqui, esse 1 vai diminuir desse 1 aqui. Ó. Esse 1 vai cortar com esse outro 1. Que vai sobrar só esses outros termos diferente de 1 aqui. Ó.
né? Só que no caso newtoniano, a velocidade é muito menor que a velocidade da luz. Então esse termo aqui de segunda ordem, V, o termo de quarta ordem, que é V a quarta sobre C a quarta, ele já zera, né? Praticamente zero. Então sobra praticamente meio de mv ao quadrado, tá certo? Então assim, isso aqui está mostrando que para o caso limite de velocidades muito pequenas, a energia cinética relativística tende à energia cinética não relativística, de Newton, né? Aqui tem um gráfico mostrando que a previsão de Newton era que a energia cinética tenderia a crescer com a velocidade da partícula, né? E que essa velocidade poderia passar de C aqui, ó. No caso da relatividade, na verdade, e essa é a realidade, né? A C é a velocidade limite. À medida que a velocidade aumenta, ela vai chegando no limite de C aqui, ó, e a energia cinética vai tendendo a infinito, né? É o que a gente pode ver aqui nessa equação, ó. Quando a velocidade tende a C, esse termo tende a zero. Se gama tende a zero, aqui, ó. Na verdade, o que a gente vai ver é o seguinte, que esse termo, a energia total da partícula é esse termo, né, mais mc ao quadrado. Deixa eu mostrar aqui primeiro. Não, na verdade nem precisa. Aqui, ó, a energia cinética, quando a velocidade tende a C, esse termo tende a 1. 1 menos 1 tende a 0. mc ao quadrado sobre o número que tende a 0 tende ao infinito. Infinito menos mc ao quadrado tende ao infinito também, tá certo? Que é o que a gente vê aqui nesse gráfico, né? A energia cinética tendendo ao infinito. E aqui é o seguinte, ó. Essa energia de repouso é mc ao quadrado, né? Aquela energia na qual se baseia o princípio da bomba atômica, né? Na verdade, a energia total da partícula vai ser K mais mc ao quadrado. Por quê? Porque assim, ó. Pronto, ele fala aqui que aquela última equação para a energia cinética inclui um termo para o movimento, que é esse mc ao quadrado sobre raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, que depende da velocidade, e um outro termo que não depende da velocidade, depende só da massa da partícula. Logo, notamos que a energia cinética de uma partícula é a diferença entre uma energia total, E, e uma energia mc ao quadrado que existe sempre, mesmo quando o corpo está em repouso. Assim, podemos reescrever a equação da seguinte forma. A energia total é K mais mc ao quadrado, certo? Então, a gente traz esse termo aqui, na verdade, é a energia da partícula, né? E aqui é a energia de repouso dela. E então ele pega essa energia, pega esse menos mc e leva para o outro lado. Então a energia total é K mais mc ao quadrado, que é o que a gente tem aqui, né? E aí a gente pode reescrever dessa forma em termos do fator de Lorentz aqui, tá certo? Então aqui, ó, quando a energia cinética é zero, a energia da partícula vai ser mc ao quadrado, que é uma coisa que já foi comprovada experimentalmente, né? Essa energia é usada nas usinas nucleares para transformar a energia do decaimento das partículas em energia térmica, né? Para fazer os geradores girarem, certo? Anteriormente a gente falava muito do princípio da conservação da energia, ou também poderia ter falado sobre o princípio da conservação da massa, mas na verdade esses dois termos eles são casos específicos de um mesmo princípio. É o princípio da conservação da massa e da energia, né? Que está aqui resumido nessa equação. Que na verdade não é só a energia que se transforma em energia, a massa também ela se transforma em energia, né? E aqui a gente pode reescrever essas equações de outra forma, usando esse formato aqui, ó, para energia, e esse formato para o momento, que a gente já viu no início do capítulo, que o momento é dado por isso aqui. Se combinar essas duas, a gente chega nessa outra equação que diz que a energia ao quadrado é a energia de repouso ao quadrado mais o PC ao quadrado. Esse PC, o que é que seria isso? Ele é a energia, né? Ele é a energia
para de repouso da partícula, né? Desculpa, ele é a energia de movimento da partícula, porque está dependendo do momento linear. Então, se o momento linear for zero, se a partícula não tiver velocidade, a energia dela vai ser mc ao quadrado, né? Se, por outro lado, a partícula não tiver massa, como é o caso dos fótons, então a energia vai ser Pc. Aqui, ó, é a energia que os fótons têm, tá certo? Então os fótons eles carregam o momento linear dado pela energia do fóton dividido pela velocidade da luz, tá certo? Agora vamos para o próximo tópico, que é a mecânica newtoniana e a relatividade, né? Essas mudanças aí propostas pela relatividade, elas de certa forma mexem com as bases da mecânica newtoniana, mas não significa que a mecânica newtoniana está errada. Significa que a mecânica newtoniana é, na verdade, um caso específico, um caso limite da mecânica relativística, né? Inclusive, tem um princípio lá da mecânica quântica, que é o princípio da correspondência, né? Que toda nova teoria da física deve passar por esse teste, que é o seguinte, quando você tem uma teoria mais geral, num caso limite, ela deve cair naquela teoria antiga, como é o caso da teoria relativística e a mecânica newtoniana. Quando você pega o caso limite na relatividade, em que a velocidade tende a um valor pequeno, né, V sobre C é muito menor que 1, esse caso limite específico tende à mecânica newtoniana, que é extremamente certeira mesmo, acerta mesmo em todas as previsões, certeira, né? Quando esse limite é atingido, tá certo? Então, até agora a gente só falou de referenciais inerciais e a gente deixou de lado os referenciais não inerciais, né? Que são esses referenciais que estão acelerados. No caso, para ilustrar esses referenciais não inerciais, a gente pode dar alguns exemplos. Por exemplo, imagine um elevador. Imagine um elevador ou uma espaçonave, por exemplo. Imagine essa espaçonave caindo em queda livre, tá certo? Esse astronauta, essa pessoa que está dentro, ela não sabe se a gravidade lá fora foi desligada ou se o elevador está em queda livre, né? É lógico que a gente supõe que está caindo porque a gente nunca viu a gravidade ser desligada. Mesma coisa com a Estação Espacial Internacional. A Estação Espacial Internacional está em órbita da Terra. O lugar onde ela se encontra tem sim gravidade, tá certo? Tem sim gravidade, inclusive é o que puxa ela para o centro da Terra o tempo todo. Mas o que faz os astronautas lá na Estação Espacial parecerem em gravidade zero é porque a Estação Espacial está o tempo inteiro caindo, como um elevador. Ela está em queda livre, é praticamente uma queda livre, tem uma aceleração para o centro da Terra e eles estão dentro da mesma aceleração. Então, para eles é como se não existisse gravidade, tá certo? Se a gente jogasse colocasse um meteoro no mesmo lugar, na mesma altura que a estação espacial está da Terra, um asteroide parado, ele tenderia a cair para o centro da Terra, tá certo? Então, lá tem gravidade sim, mas não parece, né? E a teoria geral da relatividade, ela propõe uma mudança importante da forma como a gente vê a gravidade, né? Que antes a gente pensava na gravidade como uma força gerada dentro do Sol, dos planetas e tal. E, na verdade, ela é uma aceleração, né? Ela é uma causada pela deformação do espaço-tempo ao redor desses corpos, né? Desses grandes corpos celestes aí. Então, o Sol, ele deforma o espaço-tempo ao redor dele. Aqui a gente tem uma ilustração em 2 dimensões, como que seria, né? Se você pegasse um tecido de elástico e colocasse uma bola de chumbo dentro, ela tenderia a fazer isso aqui, ó, né? A deformar. E aí os corpos aqui, eles têm essa tendência de passar pelo caminho mais fácil aqui, que seria
em órbita, né, sendo atraído pelo Sol. É o caminho mais curto. Então, essa teoria foi comprovada, né? Por exemplo, aqui em Sobral, um dos lugares, né? Foi um eclipse, né? Que eles perceberam que a estrela que estava nessa posição, ela estava sendo vista da Terra nessa posição aqui. Né? Significa o quê? Que a luz da estrela contornou o Sol, fez uma curva e chegou aos nossos olhos, né? O Einstein previu isso daqui e aí foi feito experimento e foi comprovado que realmente a luz da estrela sofre uma curva até a Terra. Isso é estranhíssimo, por quê? O que é que dizia a lei da gravitação de Newton? Que os corpos se atraem, né, proporcionalmente ao tamanho das massas, não é isso? E inversamente ao quadrado da distância. É isso? Gmm sobre r ao quadrado. Só que é o seguinte, a luz não tem massa. Os fótons não têm massa. E aí, como é que eles conseguem sofrer a atração do Sol se eles não têm massa? Daí surgiu, né, daí a gente vê que a mecânica newtoniana, mais uma vez, é um caso específico, né? Não é um caso geral, e que a relatividade previu isso aqui, que a gravitação ela não é simplesmente uma atração entre duas massas, ela é uma deformação do espaço-tempo mesmo. E faz com que qualquer corpo, tendo ou não massa, sofra esse desvio aqui, ó, que vocês estão vendo aí na figura, beleza? E para quem acha que a relatividade é historinha para boi dormir, é uma lenda, na verdade, se você usa GPS, usa um celular com Google Maps ou Waze, na verdade você está usando lá no seu bolso tem um sistema de GPS, né? E esse sistema usa aí algumas dezenas, pouco mais de uma dezena de satélites para dar a posição exata, a sua posição exata na Terra. E esse sistema de GPS, eles usam correções relativísticas para que a sua posição na Terra não saia errada, né? Então, por exemplo, um receptor de GPS usa sinais de rádio dos satélites em órbita, né, para determinar a sua posição. Para levar em conta os efeitos da relatividade, o receptor precisa estar sintonizado em uma frequência levemente mais alta que a emitida pelos satélites. Por quê? Porque depois de longo período de operação, acaba tendo que corrigir, fazer correções relativísticas na sua posição. Então, por isso que eles põem uma frequência diferente, já tudo calculado, né, de acordo com a relatividade. É uma frequência de menos de uma unidade de 10 elevado a 9. É um valor muito pequeno, né? Então, assim, tem outros exemplos. Por exemplo, as correções do relógio de um avião, como eu já falei em outra aula. Então, essa relatividade já foi testada. O experimento mostra que ela está correta em diversas situações. Mostra que nos aceleradores de partículas as velocidades não chegam à velocidade da luz. Então, tem muitas evidências experimentais que a teoria está correta e ela é usada, né, inclusive na prática, tá certo? Então é isso, eu estou deixando aqui o último questionário, a última avaliação desse capítulo, né, um formuláriozinho do Google. Vou deixar para vocês enviar até o final da primeira etapa, tá certo? Qualquer dúvida eu estou à disposição, pode mandar e-mail, pode colocar um comentário na própria atividade, pode mandar até um WhatsApp para mim, beleza? Então é isso, grande abraço e até a próxima aula.